Paz e Luz, seminarista do Seminário Teológico Luz Online. Vamos para a Geografia Bíblica 1. Queremos que você aprenda. A nossa recompensa maior é ver que você aprendeu. É saber que você aprendeu. Então, prepare o seu caderno para anotar os tópicos mais interessantes e faça um comentário bem abalizado, bem detalhista, com enriquecimento do seu conhecimento. Tá certo? Então vamos lá? Vamos! Geografia Bíblica 1. Vamos ver aí o ambiente, e seus habitantes, os costumes, a cultura de Israel. Geografia Bíblica 1, ele estuda justamente o ambiente onde os servos de Deus, onde a Bíblia foi escrita, onde os servos de Deus viveram. Vamos lá. É importante conhecer os mapas que mostram os lugares bíblicos, para você saber mais ou menos aonde é, como foi. Esses mapas serão apresentados para você na próxima aula e também estarão juntamente com esse vídeo, alguns mapas. Esses mapas são importantes porque você vai perceber onde é o Egito, onde é hoje o Canal de Suez, onde é Israel, como era Israel antiga, agora como é o Israel atual, o território de Israel, o território assírico, assírio, e o território fenício, babilônico e tudo mais. Onde era a Babilônia, onde eram os fenícios. É importante que você estude os mapas, dê uma olhadinha nos mapas, faça os comentários, e veja onde é que se localizava tal cidade, Coríntios, onde se localizava Roma e tudo mais. O mundo da época de Cristo era dominado por Roma, o Império Romano. Isso aí você já deu uma olhadinha lá na aula sobre história bíblica e vemos que na época de Cristo o território de Israel, não somente o território de Israel, mas a maioria do território do mundo de então era dominado pelo Império Romano. Esse Império Romano era tremendo, o Império Grego-Romano. Esse Império Grego-Romano foi fantástico, foi fantástico. As estradas romanas e a Pax Romana. Olha, os romanos tiveram muitos defeitos, mas também tiveram muitas qualidades. Quais foram as qualidades dos romanos? Foram muitas. E essas qualidades favoreceram o cristianismo. Por exemplo, as estradas romanas foram utilizadas pelos primeiros missionários como Paulo e outros para levar a palavra de Deus. Roma colocou ordem na região. Existiam muitos bárbaros que viviam matando, estuprando, roubando as outras tribos. Pessoas bárbaras mesmo, descontroladas. E Roma disse, não, ninguém vai matar aqui e ninguém vai roubar. Se alguém matar, morre. E se alguém roubar, é morto. E com isso nasceram os tribunais romanos e colocaram, de certa forma, nada é 100%, uma certa ordem naquela região. E essa certa ordem facilitou o crescimento do cristianismo de uma maneira muito grande. Roma tinha lugares, bárbaros, que diziam, rapaz, eu estou com fome. Tu está com fome? Estou. Vamos ali naquela outra tribo ali, a gente mata, estupra e rouba o que eles têm e a gente mata a fome. É mesmo, Vamos lá. Então eles faziam isso. Roma chegou e quem não fez acordo para andar segundo a norma dela, eles exterminavam. Essa, de uma certa forma, foi uma atitude benéfica que Roma fez, porque a confusão na época era geral e os imperadores romanos eram temidos, porque eles eram radicais. Os tribunais romanos deram alguma paz ao mundo. Então os tribunais romanos, eles proibiam de qualquer um matar em nome de qualquer deus ou de qualquer coisa. As pessoas que tinham queixas, tinham que levar as suas queixas para os imperadores romanos, que eles iam resolver a questão. Isso ajudou muito, porque todos sabiam que se matasse, alguém iria entregar e vinha os centuriões, levavam a pessoa na presença dos governadores romanos e os governadores romanos julgavam e executavam. E eles tinham medo disso aí.
havia uma certa paz, chamada Pax Romana. Fatos importantes que devemos analisar nessa geografia bíblica 1. Jesus nasceu em Belém, a palavra Belém significa casa do pão, cidade de Davi, né? A cidade de Davi. Jericó era dividida em Jericó Velha e Jericó Nova. A Jericó Velha foi aquela cidade que foi amaldiçoada. Ninguém poderia reconstruir seus muros ou fazer construções nela, né? Houve uma tentativa de um rei de construir, e quando ele começou a construir, um filho dele morreu. Quando ele botou a porta de um muro, botou uma porta, um portão, morreu o outro, aí ele parou, né? Então, Jericó era dividida em Jericó Nova, Jericó Velha, né? O mar de Genezaré era, na verdade, um lago muito grande, né? Tinha ondas e tudo mais. Era um lago de uma extensão muito grande, era o lago de Genezaré. O templo ficava em Jerusalém, né? E desde Reoboão, filho de Salomão, se dividiu em Israel do Norte e Israel do Sul, Judá e Benjamim, duas tribos, Israel do Sul, e 10 tribos, Israel do Norte. Houve um chamado cisma, anota aí, cisma. O cisma está registrado na Bíblia quando Salomão morreu, o filho dele assumiu, e o povo, os dominados, chegaram para o filho de Salomão e disseram: olha, teu pai nos regia com muita sabedoria, mas os impostos que ele cobrava eram muito altos. Então, diminua os impostos para que possamos ter uma folga. Então, o rei se aconselhou com os conselheiros de Salomão, mostrando que Salomão era um homem sábio a tal ponto de ter conselheiros. Eu vejo gente que quer ser sábio, não quer ouvir conselho de ninguém, e na verdade é burro. O homem mais sábio do mundo era Salomão. E Salomão tinha um exército, um batalhão de conselheiros para aconselhar. Então o filho de Salomão, né, perguntou aos conselheiros dele: o que eu devo fazer? Eles disseram: olha, faz tanto assim para o povo, que o povo vai te obedecer, você vai dominá-los. Então o filho de Salomão, que não tinha a mesma sabedoria de Salomão, foi para os novos conselheiros que ele tinha erguido. E os novos conselheiros disse: o dedo menor do teu pai será o teu maior, você é o rei, você é quem manda. E ele comeu corda, né, desses novos conselheiros e chegou perante as tribos de Israel e disse: o dedo menor do meu pai será o meu maior, que é esse aqui, né? E se meu pai vos oprimiu, eu vos oprimirei muito mais. Com isso, houve o cisma, Israel se dividiu. Ficou Israel do Norte e Israel do Sul. Só que Jerusalém ficava em Israel do Sul. E somente 2 tribos ficaram em Israel do Sul e 10 tribos em Israel do Norte. Com isso, os assírios estavam de olho nessa divisão. E como Jesus falou, um reino dividido não subsiste. Então veio a Assíria e derrotou as 10 tribos do norte, né? E fez com ela uma chamada morte etnológica. Eles casaram os filhos dele com as filhas e vice-versa, para que a raça fosse misturada e o filho não soubesse de que nacionalidade era, né? Então Reoboão, filho de Salomão, fez esse atrapalho que atrapalhou Israel até agora, 1940, né? Desde o filho de Salomão até agora, Israel nunca tinha recuperado a sua força. Sempre cativeiro, sempre sofrendo, sempre sendo arrastada, sempre dependendo dos outros, sempre escrava dos outros, até agora, 1940, quando Israel começou a voltar para o seu território. A Síria provocou a morte etnológica dos demais tribos, ou seja, 10 tribos do norte e 2 tribos do sul. As 10 tribos do norte foram arrastadas pelos assírios e houve a morte etnológica. As 2 tribos do sul depois foram levadas em cativeiro, mas não houve morte etnológica. Era comum o povo Era comum o povo guardar virgens para o nascimento do Messias. Então isso está na história, na geografia de Israel, em povos em vários lugares, né,
de Israel guardavam virgens, mulheres virgens, sem nem ter tocado, nem namorado, nem nada, elas ficavam guardadas como se fosse num mosteiro, para que o Messias nascesse. Mas Deus preferiu Maria. Maria foi a mais bem-aventurada das mulheres. Vamos continuar nesse assunto de geografia bíblica 1.